Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de elementos de máquina, né? Hoje a gente vai estar retomando uma série que a gente já tem iniciado há um tempo atrás, que é justamente falando sobre elementos de máquinas parafuso, né? E aí a gente vai, os nossos vídeos da parte de elementos de máquina, a gente vai fazer até fechar, né? Pelo menos aí um volume considerável de informações aí sobre parafuso, né? Então nesse caso aí a gente vai estar caracterizando, né? Ou analisando as características, né, no que diz respeito a os filetes do parafuso, né, os tipos de filete, vai estar levando em consideração características geométricas de construção do mesmo, né, vai estar levando em consideração os tipos de parafuso, né, assim, os parafusos, assim como os sistemas de engrenagem, eles também são padronizados, né, então eles possuem características específicas para a sua seleção, né, isso desde o tipo do material até as características geométricas do mesmo. Então a gente vai estar observando todas essas características, né, que elas são padronizadas, né, muitas vezes acaba sendo ignorada, né, levando como é um elemento de máquina provavelmente o mais comum, né, o mais simples de ser encontrado, né, e o preço dele normalmente não é um preço elevado, né, dependendo do tipo do parafuso que você for utilizar. Então ele acaba sendo muitas vezes menosprezado no que diz respeito às suas características, né, geométricas, né. Então a gente vai estar fazendo essa análise, voltando aí essa análise aí para fechar o máximo possível de informações sobre os parafusos, né? Vai estar verificando a questão da interferência no que diz respeito ao sentido do giro do parafuso, se vai ser uma rosca esquerda, rosca direita, características também de nomenclatura, né? Como rosca métrica, rosca Whitworth, rosca americana, outras características também, né? Então a gente vai fazer uma série de apresentações falando sobre essas características, né? E principalmente elucidando com situações problemas, né? Ou seja, algo que seja caracterizado aí no dia a dia do uso desse elemento de máquina, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade a nossos vídeos da parte de elementos de máquina, né? Hoje a gente vai estar fazendo o segundo vídeo aí dessa sequência aí de parafusos. A gente já tem outros vídeos falando sobre parafusos no canal, e agora a gente vai dar um foco realmente a características específicas com base na classificação dos parafusos, né? Então esse primeiro que a gente vai estar fazendo aqui é um parafuso M20 por 60 da classificação, né, da série ISO 4014, né? E esse parafuso ele justamente se encaixa como um parafuso sextavado com haste, né? Então vamos observar aqui as características dele, né? Ele sextavado, né? Você pode observar na identificação do desenho aqui que indica o sextavado, né? Ou seja, é um sextavado externo. Ele possui ressalto, né, para ajudar na questão da fixação, e ele tem essa haste, né? Essa haste você pode observar que ela não tem rosca, né? Então depois da haste vem justamente o comprimento útil aí da rosca, né? Então, como ele é 60 milímetros, significa justamente que é a questão do comprimento efetivo, né, desse parafuso, né? Então, esse comprimento aqui ele vai estar considerando aí 60 milímetros, né? E o M20 é considerando justamente o diâmetro dele com base na rosca, né? M representa aí que ele é um parafuso tipo métrico, né? Então, como ele é métrico, ele tem a consideração dos seus filetes possuírem abertura de 60 graus, né? Então ele vai ter essa abertura aí de 60 graus. E outro detalhe é o seguinte, ele é da classe normal, ou seja, se ele é da classe normal significa que o passo dele é um passo comum, ou seja, não é um passo fino, né? Então ele tem uma relação aí de passo para um nível de aperto comum, tá bom? Bom, vamos ver outras características aqui. Espessura do sextavado para esse tipo de parafuso é 30 milímetros, né? Então, se a gente for levar em consideração, né, a montagem aqui de um sextavado, só para exemplificar, supondo aqui o sextavado, significa que os 30 milímetros ele vai estar levando em consideração o seguinte, essa espessura aqui. Isso na prática tem uma importância muito grande, porque é o valor da chave que vai estar sendo utilizado para apertar esse parafuso, né? Então 30 milímetros é a referência aí para a chave que vai estar apertando ele, beleza? Outra característica, espessura com ressalto, né? Espessura com base na cabeça dele, né? Que é
esse ressalto aqui, né? Então, a espessura da cabeça mais o ressalto vai estar dando aí 12,5 milímetros, né? O diâmetro do ressalto, né? Ou seja, esse diâmetro aqui, ele vai ter 27,7 milímetros. O comprimento da rosca, ou seja, o comprimento útil da rosca, 46 milímetros. A gente já viu que o comprimento total é 60, né? A haste mais rosca. Né? O passo desse parafuso, como ele é da série normal, o passo dele é 2,5 milímetros. E a profundidade do filete é 1,53 milímetros. Né? Então essas são as características desse parafuso. Né? É importante quando você estiver realizando aí uma montagem, né, de algum projeto mecânico aí, ter essas considerações sobre as características desse parafuso, né, do M20 por 60. Lembrando que esse parafuso da série M20 métrico, né, parafuso com haste, ele pode possuir outros comprimentos também. Né? Se você for pegar pela norma, a norma ela traz uma relação de tabela, mas ela caracteriza a questão da condição desse tipo de parafuso de ter um comprimento mínimo e máximo. O mínimo e máximo aí vai depender do fabricante, aí os valores que ele vai estar fabricando, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de elementos de máquina, né? Hoje falando especificamente sobre parafuso, né? Hoje o parafuso que a gente vai estar falando é justamente o M12 por 40, né? Parafuso sextavado com rosca até a cabeça, né? Com base na norma ISO 4017, né? O último parafuso que a gente tinha falado foi um parafuso com haste, né? E aí no caso o comprimento da rosca ele não vai até o ressalto, né? Nesse caso aqui a gente pode observar que o comprimento da rosca ele vai em consideração ao corpo todo do parafuso, né? Eliminando apenas aí o ressalto, né? Nesse caso a parte do sextavado possui 18 milímetros, né? Ou seja, a espessura do sextavado que nos indica justamente, exemplo, uma chave para utilizar para fixar o mesmo, né? Então é 18 milímetros. O comprimento dele, né, como está aqui indicado, é 40 milímetros, né? Ou seja, o comprimento útil desse parafuso 40 milímetros, no que diz respeito aí ao corpo dele. M12, rosca métrica, diâmetro de 12, né? Como é uma rosca métrica, o ângulo do filete é 60 graus, né? Seu diâmetro nominal 12 milímetros. A espessura com ressalto, né? Ou seja, levando em consideração a cabeça do parafuso com ressalto aqui indicado, né? Ele fica com base nessa espessura, né? Ou seja, 7,5 milímetros. O ressalto, o diâmetro do ressalto 16,6 milímetros, né? Que é justamente essa parte aqui. O passo desse parafuso ele é rosca tipo normal, né? Então o passo é 1,75, né? Que é justamente a distância entre as cristas dos filetes, né? De um em relação ao filete subsequente. A profundidade do filete é de 1,07 milímetros. Né? O diâmetro da broca para fabricar esse parafuso, para abrir a rosca para esse parafuso aí, é de 10,2 milímetros. Né? Lembrando que como ele é parafuso, né? Se fosse para a fabricação desse parafuso, exemplo, em um torno, ele iria ter o diâmetro específico de 12 milímetros, né? Que é a relação do seu valor nominal. Lembrando que para que venha ocorrer o deslizamento, né, durante o processo de rosqueamento, né, existe a questão também, né, do acabamento dos filetes, que é o arredondamento. Né? Os filetes eles possuem um pequeno arredondamento para facilitar o deslizamento. Né? No caso, se fosse para a fabricação da peça fêmea, né, ou seja, da porca, a broca seria de 10,2 milímetros, levando em consideração a ferramenta para executar a rosca. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de elementos de máquina, né? Mais um vídeo aí falando sobre parafuso. Hoje a gente vai estar falando sobre o parafuso, né? Cilíndrico com fenda M8 por 16, né? Referente à norma ISO 1207. Né? No caso, como ele é um parafuso M8 por 16, significa que o comprimento desse parafuso, né? O comprimento útil da rosca, ele vai levar em consideração 16 milímetros. E a referência para a rosca dele é M8, né? Ou seja, a rosca métrica 8 milímetros de diâmetro nominal, né? E aí é do tipo passo normal. Bom,
Nesse caso, o diâmetro da cabeça desse parafuso é de 13 milímetros, né? Ou seja, o diâmetro referente à parte cilíndrica, né, com a fenda. A espessura da cabeça dele é de 5 milímetros, né? Ou seja, essa altura. A fenda ela possui 2 milímetros por 2 milímetros, né? Ou seja, 2 milímetros de largura por 2 milímetros de profundidade, né? É o corte aqui referente à fenda. Né? O passo, né? Já que ele é M8, o passo normal dele é 1,25 milímetros. Né? A profundidade do filete 0,77 milímetros. E o diâmetro da broca, né? Para fabricar a peça fêmea, né? A porca, para a fixação desse parafuso é 6,8 milímetros. Né? Então essas são as informações aí do parafuso M8 por 16, cabeça cilíndrica com fenda, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!